E aí, galerinha do sexto ano, tudo bem? Professora Ariana Faustino, dessa vez aí para fazermos a nossa revisão, né? A revisão correspondente à nossa terceira verificação, tá certo? E o conteúdo tá todo referente aí às nossas últimas videoaulas, tá? Correspondente a ela, a atmosfera. Então, o sexto ano, ficar ligadinho aí nas camadas da atmosfera, certo? Quais seriam aí as camadas da atmosfera? Contando de onde nós estamos para cima, troposfera, que vai ser aí a camada mais importante para os seres humanos. Então, se ligar nessa informação. Por que seria a camada mais importante para os seres humanos, professora? Simples, porque aí os seres humanos vivem todas as suas emoções, beleza? Onde ocorre a chuva, onde tem água disponível, as plantas, os animais, o ambiente para construir as nossas casas e etc. Beleza? Então é na troposfera que nós vivemos, tá? É nela também que há uma grande concentração do gás oxigênio, essencial para a sobrevivência dos seres vivos, ok? Acima dela, acima da troposfera, nós temos a estratosfera, uma outra camada importantíssima, não tão importante quanto a troposfera, mas tem sua importância graças à camada de ozônio que vai estar presente na estratosfera. Lembrem-se que a camada de ozônio, ela é aí a responsável, tá, por proteger os seres que habitam o planeta Terra dos raios solares diretamente, né? Então a camada de ozônio é o nosso protetor solar. Beleza? Acima da estratosfera nós temos a mesosfera, a termosfera e a exosfera. Então fiquem ligados aí nessa classificação. Belezinha, sexto ano? Troposfera, camada mais importante para os seres vivos, estratosfera, onde está presente a camada de ozônio, a mesosfera, a termosfera e a exosfera. Essas são aí as camadas da atmosfera, camada gasosa do planeta Terra, certo? Então, como eu havia dito, né, senhores, ficar ligadinho aí nas camadas da atmosfera. Aqui nós temos uma outra imagem que vai trazer as camadas para que os senhores fiquem ligadinhos. Troposfera, onde tem todas as etapas necessárias para a vida na Terra. A estratosfera, onde vai estar presente a camada de ozônio. A mesosfera, a termosfera e a exosfera, certo? Vamos então a um outro conteúdo que foi dado recentemente e corresponde aí a tempo e clima, tá certo? Em uma das questões das quais fiz para os senhores na atividade, pergunto qual seria aí a diferença entre tempo e clima. Então, tempo seria o que? O estado momentâneo, tá certo? Aquele que vai variar ao longo do dia. A temperatura, ela vai variar ao longo do dia. Tanto faz estar aí chuvoso como ensolarado, nublado. Então, essa variação de temperatura momentânea corresponde aí ao estado de tempo, tá certo? Aqui nós temos uma chargezinha que vai apresentar uma pessoa altamente aí despreparada para chuva. Daqui a pouquinho vem aquele solaraço, né? Então a gente nunca sabe de fato quando vai chover, quando não vai, mas há uma previsão. Uma previsão não é algo determinado. Como o próprio nome está dizendo, está prevendo se vai haver aí a possibilidade de chuvas ou não, graças aos estudos meteorológicos, tá bom? Diferentemente do clima, o tempo muda com rapidez e sua previsão com precisão se resume a dias, né? Então não tem como prever um mês inteiro, 2 meses, 3 meses, anos, né? Tem que ser feito aí diariamente essa previsão, tá bom? O estado do tempo vai variar ao longo do ano, beleza? Então, nós temos aí os estudos da meteorologia ao longo do dia, que vai aí possibilitar os estudos correspondentes
para as estações aí do ano, tá certo? Dando aí continuidade, o clima já vai ser um pouquinho diferente, né? Porque nele nós vemos uma certa estabilidade, tá? E as estações do ano, ela representa muito bem isso aí. A primavera, o verão, o outono e o inverno vai mostrar uma estabilidade, certo? São estações que vai ocorrer, não no nosso Brasil, devido aí à proximidade à linha do Equador, não é? No nosso Brasil, grande parte dele é classificado como tropical, então nós não temos a presença dessa determinação temporal. Primavera, inverno, verão, primavera e outono, nós não temos aí essa estabilidade temporal, tá certo? Devido à proximidade da linha do Equador, mas em outros países mais distantes da linha do Equador, nós temos a primavera, o outono e o verão muito bem determinados, tá certo? E possível de serem vistos na paisagem, tá? Logo, o clima não vai ter essa variação momentânea, tá certo? Vai ocorrer aí de tempos em tempos, beleza? O tempo e o clima não são sinônimos nessa lógica, tá? O tempo seria o comportamento atual da atmosfera, das características, a previsão que nós falamos. Já o clima é algo determinado, duradouro, vai durar em média de 30 a 25 anos, tá? No Brasil nós temos diferentes tipos climáticos, como equatorial, tropical, semiárido e subtropical, mas os tipos climáticos do Brasil não vai cair. O que vai cair é a diferença entre tempo e clima, tá certo? Para que fique bem claro para os senhores, né? Estado do tempo, conjunto de condições atmosféricas, chuva, sol, blá blá blá. Já o clima vai ser os conjuntos de características atmosféricas, certo? Verificadas de uma região ao intervalo de um longo período, que pode durar em média 30 anos, de 25 a 30 anos, certo? O clima, ele estuda elementos como temperatura, precipitações, pressão atmosférica e ventos. Veja que não é simplesmente a temperatura e as precipitações que é estudado pelo tempo, não. O clima, ele vai analisar vários outros fatores, certo? Na temperatura atmosférica, nós temos aí a questão relacionada à radiação solar, tá bom? A radiação solar que vai ser inserida aí diretamente no nosso planeta Terra. Lembram lá da nossa camadinha de ozônio? Veja que ela atuando de forma bem intensa, né? Repelindo aí parte dos raios solares de volta para o universo, tá bom? Então a radiação solar, ela vai atravessar a atmosfera e vai aquecer o planeta Terra. Claro que parte dessa radiação solar, se entrasse todinha, morreríamos com certeza aí bem torradinhos, tá certo? Então isso seria aí a variação de temperatura atmosférica. Dando continuidade, tá? Essa variação de temperatura atmosférica corresponde aí ao efeito estufa, certo? Efeito estufa antrópico e o natural. O natural é aquele lá que a radiação solar, ela vai incidir diretamente aí no nosso planeta e vai deixar ele quentinho, porque uma vez dentro do nosso planeta ele não tem condições mais de sair, tá certo? Já o efeito estufa antrópico é aquele provocado pelo homem através das fábricas, tá bom? Efeito estufa bom, efeito estufa natural, tá? Efeito estufa ruim, o mal seria o efeito estufa antrópico. É esse que provoca doenças respiratórias, entre outras coisas que nós vimos na última aula, certo? Efeito estufa natural, a radiação do Sol chega à superfície, aquece a Terra, certo? Esse calor aí é mantido na superfície porque uma vez dentro no nosso planeta não tem como sair, ok? E o efeito estufa, ele corresponde, ele vai ser proporcionado graças aí a um cobertor que seria
a nossa camadinha de ozônio, que vai impedir que o gás que entrou acabe se dissipando e retornando, tá certo, para o universo. Ele fica aquecendo nosso planeta. Por isso que o nome é efeito estufa, porque fica, né, quentinho ali dentro, beleza? Quando ele é mau, ou seja, quando ele é antrópico, tá certo? Ele é produzido aí pelas indústrias, que vai emitir aí muitos gases carbônicos, gases tóxicos, queima de combustíveis fósseis, como a gasolina, por exemplo, tá certo? Tudo isso aí vai provocar uma grande quantidade de emissão de poluentes, que são gases quentes e que vão aquecer ainda mais o nosso planeta, provocando aí o efeito estufa. Então, se ligar no efeito estufa antrópico e no efeito estufa, tá certo, natural, porque ele acontece das duas formas. Tem uma outra questãozinha que vai estar relacionada às ilhas de calor, então se ligar nas imagens, beleza? As ilhas de calor são provocadas graças a grande quantidade de gases poluentes emitidos aí na atmosfera, e também graças à grande quantidade, à grande presença de concreto na região. É por isso que as ilhas de calor, elas são provocadas principalmente nas cidades, onde há uma grande concentração aí de concreto na região. Tá certo? Isso vai fazer com que aqueça bastante, diferentemente das áreas de floresta, beleza? Então, ilha de calor, porque será mais quente nas áreas das cidades do que nas áreas aí florestais mais abertas. Dando aí continuidade, tenho aqui uma imagenzinha clássica, então fiquem ligadinhos nas imagens, fiquem ligadinhos aí nos termos, tá? Essa imagem, veja como tá vermelhinho no topo do que parece uma pirâmide, né? Esse topo vai representar o ponto mais quente, que, veja só, é bem pertinho do prédio, que significa aí a presença de características de concreto, características urbanas e tudo isso aí, certo? Quanto à temperatura da Terra pode ser dividida em zonas térmicas, vai ter uma questão também relacionada aí às zonas térmicas. Quais são as zonas térmicas do planeta Terra, tá certo? Então, as zonas térmicas são tropical ou intertropical, que é essa toda amarelinha, zonas temperadas norte em cima e sul embaixo, e zonas polares norte e sul também, como mostra aqui essa imagem. Professor, o que isso significa? A quantidade de radiação solar que nós recebemos, tá? Lembram que eu disse a vocês que o nosso Brasil, a grande parte dele está na zona tropical, porque está perto da linha do Equador. Isso faz dele quente, né? O que não possibilita que possamos ver as estações do ano bem definidas. O outono, o inverno, a primavera e o verão não conseguimos ver claramente na paisagem. Por quê? Porque estamos muito pertinho da linha do Equador, e quanto mais perto da linha do Equador, mais quente. Quanto mais distante da linha do Equador, mais frio, tá bom? Mas o que eu quero de vocês é saber quais são as zonas térmicas. Então, zona tropical ou intertropical, veja que está aí bem pertinho da linha do Equador e entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, formando essa linha, né, essa faixa vermelha. Já a zona temperada é aquela que eu consigo ver as 4 estações do ano bem definidas, tá bom? Primavera, o outono, o inverno e o verão bem definido. As zonas temperadas, né, serão correspondentes à área norte e à área sul. E as zonas polares serão norte e sul também, sendo a norte glacial ártica e a sul glacial antártica. Professora, na questão não tinha glacial antártica, também não tinha zona polar norte nem sul, mas se já tiver zona tropical ou intertropical, temperada e polar, está corretíssimo, tá bom? A não ser que a questão esteja pedindo especificamente zona temperada norte, zona temperada sul, zona glacial norte, zona glacial sul, beleza? Mas o importante é vocês saberem que existem 3 zonas: tropical ou intertropical, temperada e polar, tá certo? Belezinha?
Vai ter uma outra questão correspondente aí aos tipos de precipitação ou tipos de chuva, tá certo? Pode ser que eu traga apenas uma delas, pode ser que eu traga as três. Se eu trouxer uma delas, eu vou pedir para que vocês identifiquem se é uma chuva convectiva, uma chuva orográfica ou uma chuva aí frontal, tá certo? Não vou trazer conceitos sobre as mesmas, lembrando que a chuva aí convectiva, tá certo? É aquela chuva que vai ser aquele litoral, aquela chuva muito rápida, muito grossa. Já a chuva frontal é aquela que vai chover constantemente por vários dias, e a chuva orográfica é aquela que vai chover porque a nuvem estava muito pesada, tá certo? E o relevo não deixou a nuvem passar. Então ela tem que ficar leve, subir para poder passar para o outro lado. Belezinha? Joinha? Então muito possivelmente eu vou trazer aí uma das imagens, certo? Ou as três imagens, pedindo aí para que os senhores identifiquem que tipo de precipitação corresponde àquela imagem, se é a chuva convectiva, se é a chuva orográfica ou se é a chuva frontal, tá certo? Nós temos aí uma imagenzinha de chuva frontal, né? Aqui a chuva convectiva, tá certo? Posso trazer também uma imagem dessa, quem sabe, tá? E aqui nós temos a chuva orográfica. Vejam só a nuvem enorme, pesadona, não conseguiu passar, teve que chover, por isso é verdinho de um lado e do outro lado bem seco, porque ela chove de um lado e do outro lado ela já passa com a menor quantidade de água. Tem uma questão também relacionada às chuvas ácidas, que serão provocadas aí pela grande emissão de gases poluentes, tá certo? As chuvas ácidas danificam as plantações, florestas, matam animais, né? Sem contar que danificam também esculturas, estátuas, monumentos públicos, tá certo? E telhados de casa. Chuvas ácidas vão ocorrer em locais altamente industrializados, onde há uma grande concentração de emissão de gases poluentes, tá certo? Professora, tem muito carro por aqui, está emitindo gás poluente, vai formar uma chuva ácida? Não. Precisa ter uma grande quantidade mesmo de gases aí poluentes para que haja a formação de chuva ácida, que é a chuva normal, só que à medida que ela vai descendo, ela acaba se misturando com esses gases poluentes, tá certo? E de certa forma tornam-se corrosivos quando tocam algumas superfícies, beleza? Aí tem uma outra questãozinha relacionada à pressão atmosférica, tá certo? Lembrando que pressão atmosférica, né? Quanto mais alto o relevo, olha, menor quantidade de ar, menos peso, menor pressão atmosférica. Quanto mais baixo o relevo, área de planície, maior quantidade de ar, mais peso, mais pressão atmosférica. Então a pressão atmosférica está relacionada, tá certo, à questão do relevo. Quanto mais alto, menor quantidade de ar, menos peso, menor pressão atmosférica. Quanto mais alto, mais peso, mais quantidade de ar, mais pressão atmosférica, beleza? Digamos que seja mais pesado. E o vento seria aí o movimento do ar, né? Seria o ar em movimento, tá certo? O vento, ele passa pelos corredores de forma circular e ele vai sair de uma área de alta pressão para uma área de baixa pressão e de baixa pressão para uma alta pressão e fica nesse modo circular, tá certo? Então o vento sai de uma área de alta pressão, de um lugar frio, e vai para uma área de baixa pressão e fica nesse modo aí circular. Agora a gente vai fazer uma revisão básica sobre as questões que nós vimos aí na nossa atividade do Classroom da sala Google, tá? Qual seria a diferença entre tempo e clima, né, atmosférico? Tempo, ele é momentâneo, tá certo? Ele vai variar ao longo do dia, tá? Através de previsões, é claro. Já o clima, esse aí vai analisar vários elementos ao longo de vários anos, de 25 a 30 anos. Qual seria aí a importância
da camada de ozônio para os seres humanos, isso aí é uma questão essencial, tá certo? A camada de ozônio, ela vai proteger o planeta Terra da radiação direta dos raios solares, tá certo? Provocando o efeito estufa, fazendo com que haja possibilidade de vida à noite na Terra, né? O nosso planeta, ele fica quentinho mesmo com a ausência do Sol. Isso por quê? Porque uma vez a radiação solar dentro do planeta Terra não consegue sair. Então a camada de ozônio, ela vai ser extremamente importante para o planeta Terra e é extremamente importante preservá-la. A questão não está aí, mas também vai cair quais seriam as camadas da atmosfera, beleza? Então não esqueçam que a troposfera é a principal camada da atmosfera, tá bom? Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Essas são as camadas da atmosfera. A temperatura da Terra é dividida em zonas. Quais são as zonas térmicas da Terra, tá certo? Tropical ou intertropical, zona térmica temperada, tá certo? Norte e sul, zona polar, tá? Ártico e Antártico. Essas são as zonas térmicas da Terra. Complete de acordo com seus conhecimentos. As precipitações é a mesma coisa que chuvas, tá? Então vão existir diferentes tipos de chuva: as chuvas convectivas, as chuvas frontais e as chuvas orográficas. As chuvas convectivas são aquelas chuvas que ocorrem, tá certo? Tipo bruscamente, aquela chuva que a gente consegue ouvir o barulho, os pingos são bem grossos, tá? E ela acontece assim repentinamente. É a chamada chuva de verão. Já as chuvas frontais são aquelas que ocorrem geralmente no período do inverno, passam vários dias chovendo ou o dia todo chovendo, aquela chuva fininha, mas constante, beleza? E a chuva orográfica é aquela que a nuvem está bem pesada, bem carregada e ela tem que chover, tem que precipitar para que ela fique leve e consiga passar para o outro lado. Agora, é claro, levando bem menos quantidade de água, beleza? Como acontece aí as chuvas ácidas, explique. As chuvas ácidas vão ocorrer, é a chuva normal, como qualquer outra, pode ser convectiva, pode ser frontal, tá certo? E elas vão ocorrer graças à grande quantidade de gases poluentes. Então, num local que tiver assim, muitas fábricas, muita indústria, uma grande quantidade de gases poluentes, tá certo? Muito possivelmente vai ocorrer o que? Chuva ácida. Elas são aí extremamente corrosivas para as vegetações, né? São aí terríveis aos animais, danificam os telhados, é claro, esses telhados de alumínio e tal, estátuas e monumentos públicos. Tá certo? O que se entende por pressão atmosférica, né? O que seria aí pressão atmosférica. A pressão atmosférica está relacionada à altura do relevo, tá certo? Está relacionada aí à altura do relevo, mas na verdade seria o peso que o ar vai proporcionar, certo? Então, um relevo alto, menor quantidade de gases, né? Menor quantidade de ar, menor pressão também. Já em um relevo mais baixo, vai haver aí uma maior quantidade de ar, tá certo? Ou seja, uma maior pressão também. Então, logo eu posso entender que pressão atmosférica é o peso que o ar exerce sobre a superfície da Terra. Essa pressão depende da temperatura do ar. O ar quente pesa menos e o ar frio pesa mais, tá certo? Quem é que vai fazer esse equilíbrio? O vento, tá certo? E o que seria vento, né? Vento seria aí o ar em movimento, beleza? Seria o movimento de blocos do ar, denominado vento. Entre as zonas de alta pressão e de baixa pressão, se estabelece aí uma corrente de ar que se move da alta pressão para uma baixa pressão, de lugares frios para lugares quentes, tá? Essas correntes, né, esses corredores de ar em alta velocidade correspondem aí ao vento,
chamado de ar em movimento. Então, senhores, essa foi aí a nossa revisão. Espero que vocês estudem e tirem aí uma excelente nota, tá bom? Para vocês, um beijão, fiquem com Deus e até a próxima. Tchauzinho!